Ok, pessoal, finalmente começamos nossa aula, né? Um pouquinho atrasados, mas nessa aula de hoje a gente vai seguindo o nosso cronograma. Vai falar hoje sobre dipolo elétrico, né? Dipolo elétrico, polarização, nesse contexto, né? Cargas de polarização, relação constitutiva em um dielétrico, mas mais precisamente, né? Dielétricos. Vamos definir a relação final constitutiva num dielétrico, né? A gente falaria de energia, mas talvez não dê para fazer isso hoje. Então, eu digo logo para a próxima aula. Eu acho que ele não vai falar, certo? Não vai ser possível. Né? Bom, a matéria neutra, né? Acho que está perdendo a conexão com pilha, né? A matéria neutra, isolante, certo? E que ela é constituída, né? Átomos, em geral, átomos... Você pode ter também íons, né? Positivos e negativos, tá certo? A matéria está neutra, né? Mas, em geral, na forma mais simples, você tem átomos cuja carga total é zero, né? Uma molécula, por exemplo, né? Tem centros de carga positivos, né? E tem a nuvem eletrônica em torno desse centro de carga, e a carga total do sistema é zero, né? Quando você aplica um campo elétrico em sistemas neutros desse tipo, o que acontece? Há uma separação de cargas, né? Tem um campo elétrico, o campo elétrico empurra uma carga para longe e a outra para perto, e no equilíbrio interno há um equilíbrio e há uma separação efetiva. É claro que isso aqui fica variando, tá certo? Tem vibrações térmicas e outras coisas. Mas o que a gente quer saber é o efeito elétrico de um ente em que você tem um centro de carga separado, tá certo? Esse ente é chamado de dipolo elétrico, né? Para nós de engenharia elétrica, o dipolo elétrico é importante porque ele dá informações importantes sobre como a matéria reage a um campo eletromagnético. Né? Existem outros efeitos de ordem superior que a gente não explora nesse curso, que estão no livro do Jackson, né? Multipolos, tá? Quadrupolo, assim por diante. Né? Mas a gente vai explorar especificamente mais o dipolo. Certo? Que o dipolo... A gente explorando dipolo, coleções de dipolos, a gente vai falar sobre dielétricos, e isso para nós, por enquanto, é suficiente. E não é difícil estender o conceito para multipolos, tá certo? Mas multipolos é mais no campo da física, física nuclear, né? Assim por diante. Tá? Então, a gente começa o estudo de dipolos olhando para um dipolo elétrico, ou seja, um simples sistema, simples, em que você tem um par de cargas separados à distância. A gente quer saber o efeito elétrico desse sistema. Então, lembre-se, né, o primeiro sistema elétrico que a gente considerou foi mais simples, a carga pontiforme, um monopolo. Certo? O que o monopolo tem como característica? Bom, a carga do sistema é não nula aqui, um ponto de carga. Agora, a gente quer falar agora de um dipolo, certo? Um par de cargas, o sistema agora é neutro, mas porque as cargas estão separadas, o efeito elétrico dessa não é cancelado pelo efeito elétrico dessa de baixo. Então, ele tem um pequeno campo elétrico produzido por esse sistema, né? Deixa eu exagerar aqui, né? O campo aqui é o campo dessa carga positiva, digamos assim, certo? Que é mais forte. E essa carga negativa tem um campo mais fraco um pouquinho, tá certo? E o efeito resultante dessas duas dá um campo, né? Não nulo. Então, o sistema é neutro, mas dá um campo não nulo. Né? Então, a matéria, se você polarizar a matéria e separar as cargas, coletivamente, isso pode dar um efeito externo grande, mesmo que o sistema seja neutro. Tá? Então, é isso que a gente quer saber. A gente quer saber, bom, dipolo elétrico, como é que seria, né? O efeito elétrico de um dipolo elétrico. O que a gente tem, né? Para a gente calcular o efeito elétrico de um dipolo, a gente determina o potencial elétrico a uma certa distância.
definido pelo vetor x, né? Calcula o potencial dessa carga, mais o potencial dessa carga negativa. Então, se você for fazer, certo? Sistema de coordenadas, né? A carga aqui positiva, negativa, estão separadas por uma distância d. Então, num ponto em que o vetor posição é x igual a R, né? Então, o potencial dessa carga no ponto x, essa carga mais Q, tem uma posição que é d sobre 2 a z, né? E a carga de baixo tem a posição menos d sobre 2 a z. Então, o potencial é simplesmente a soma, né? O potencial dessa, ambos têm um fator comum, tá certo? 1 sobre x menos x mais, que é dado por aquela expressão lá, e a outra contribuição é negativa, menos 1 sobre x menos x menos, né? A gente, quando falar sobre harmônicos esféricos, vai ter como calcular exatamente essas expressões em função dos ângulos, etc. Certo? Na verdade, tem já a expressão para isso aqui, eu posso calcular exatamente a expressão é essa. A gente quer saber a situação no regime assintótico, né? Em que a distância é muito maior do que a separação entre cargas. Por que isso é importante? Porque a gente quer falar também de sistemas microscópicos, né? Átomos em que o tamanho D é o tamanho do átomo, ou da molécula, certo? E você quer comparar isso com a escala de variação do campo, que é muito maior do que a distância. Então, para todos os efeitos, a gente quer falar de dipolos pontiformes. Eles têm um tamanho praticamente desprezível, sabe? Em relação à escala de variação do campo, né? Quando a gente faz isso, né, você tem aí... agora eu vou usar um pouquinho de matemática mais avançada para ele não perder muito tempo, né? Essa função que aparece aí, ele vai fazer uma aproximação para levar em consideração, né, essa condição, né, distância muito maior. Então você tem essencialmente isso a ser analisado. Isso aqui é igual a x menos x mais menos elevado a menos 1. Isso aqui é uma função, tá certo? Isso aqui é pequeno em relação a isso, né? Então, o tamanho disso aqui é d sobre 2, mais ou menos. Isso aqui é a distância r. Então, isso é aproximadamente a função no ponto em que isso aqui é zero, que é 1 sobre x. Né? Mais, primeira correção, que é gradiente dessa função, certo? Tá assim, gradiente da função inversa. Produto escalar com o vetorzinho de deslocamento, que é esse pequeno vetor aqui, certo? Na realidade, aqui seria menos, né? Então, seria menos, se fosse mais, era mais. Como é menos, aliás, não está certo. Gradiente, não, e o deslocamento é menos x, então é menos x mais menos, tá certo? O gradiente da função inversa já falamos sobre isso antes, é menos x mais menos sobre módulo ao cubo, né? A derivada de 1 sobre r dá 1 sobre r2, né? Então, o gradiente de 1 sobre a distância é 1 sobre a distância quadrada, vezes o versor, que é o vetor de diferença sobre módulo da distância, sinal negativo. Nós já falamos sobre isso antes, né? Quando falamos sobre a função potencial. E com isso eu tenho aí, né, a função aproximadamente 1 sobre módulo de x, que é a distância r, menos o deslocamento, conhecimento ainda mais, né? Módulo oculto, né? Observe que eu tenho aí, na realidade, que quero calcular a diferença dessas coisas, né? 1 menos x mais menos 1 menos x menos, né? Então, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Quando eu subtrair
né? Isso aqui vai embora. Certo? X mais X menos é menos X mais, né? Então, X, isso aqui vai dar, vamos fazer, né? Mais D sobre 2 AZ, escalar essa diferença, né? Desculpa, isso aqui está errado, né? É o gradiente, isso aqui está errado, por isso que estou achando que está meio esquisito. O gradiente dessa função quando esse termo é zero. Então é x sobre mod de x ao cubo, tá certo? Não tem isso, está muito confuso isso aqui, né? Isso aqui já é termo de ordem superior, né? Então isso aqui não é isso tudo, é só isso aqui. Não tem isso aqui não, certo? Você calcula o gradiente, né? Você está expandindo no ponto em que isso aqui é zero, certo? Então, isso aqui dá x módulo ao cubo. Tá? Tem nada disso aqui. Vou apagar tudo aqui. Então, x mais d sobre 2ad, aqui é x sobre x3, né? Vai ficar menos isso, vai ficar menos d sobre 2. Está errado, bicho. Deixa eu ver se não errei o sinal aqui, que não está dando. Então está. Isso aqui vai dar. Ah, tá. X mais menos x menos. Eu já estou fazendo aqui, né? Dá 2 vezes isso, tá certo, pessoal? Porque esse aqui cancelou, né? Dá 2 vezes d sobre 2az. Então, isso aqui é d sobre 2az. Tá? Dá d a z, tá certo? Então, aqui que ficou o potencial, né? Ou seja, assintoticamente vale QD a z, né? Produto escalar com x sobre 4πε0 módulo de x ao cubo, né? Que se eu utilizar o sistema de coordenadas esféricas, o x seria r a r, certo? Depois de volta essa expressão mais geral, é que eu teria um vetor que a gente vai chamar de P, que é um vetor que é dirigido no sentido da negativa para a positiva. Se você olhar a figurinha aqui, né? Qual é a magnitude dele? Bom, é uma das cargas, da carga positiva, vezes a distância d. Se essa distância for zero, esse efeito é anulado, né? Se você não tiver separação. Então, ou seja, a intensidade quão forte é o potencial depende da separação e da carga. Então, é o produto das duas coisas, certo? Então, isso aqui é uma grandeza que chama momento de dipolo. A gente já dá uma definição mais geral para isso. Coulomb metro, né? Então, o potencial fica como sendo P escalar o vetorzinho radial sobre 4πε0 R2, né? E aí você tem o potencial de um dipolo elétrico, tá certo? Né? Essa expressão aqui, ok? E a gente já identifica, né? A diferença fundamental entre um dipolo elétrico e um monopolo elétrico. Então, vou botar aqui do lado a expressão para o monopolo. O efeito elétrico de um monopolo é carga sobre a distância. Tá? Esse efeito é mais forte, porque cai mais devagar, cai com sobre R. O dipolo cai mais rápido, cai com sobre R2, porque existe um cancelamento da carga positiva com a negativa. O efeito é direcional, certo? O potencial varia com o ângulo entre o ponto que você observa, esse ângulo aqui,
e o eixo do dipolo. O dipolo tem um eixo. Né? Então, existe essa quantidade, que é o dipolo, né? Monopolo é escalar, dipolo é um vetor. Ele precisa ser vetor porque o efeito do potencial depende da direção em relação a esse eixo. Tá certo? Né? Então, essa é a grande propriedade importante. Né? Se você for olhar para uma antena, tá certo? Né? Antena dipolar, né? Você vai ver, né? O efeito depende exatamente desse ângulo. Né? Tem essas características parecidas com esse potencial aqui, o potencial que você vê lá, tá certo? Vai ter características semelhantes ao potencial de um dipolo simples, né? Certo? Então, essa dependência angular. Bom, o campo elétrico, se você for calcular, deixo para vocês, vai ser uma lista para vocês fazerem, certo? Menos o gradiente, né? Pode ser escrito desta forma aqui. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Observe que, só para mostrar, né? De quem depende esse produto escalar? Bom, P escalar R dá o quê? Né? Só para vocês verem direito. É P a Z, escalar R maiúsculo, né? Esse produto escalar dá cosseno de θ. Né? Então, o potencial escalar depende do cosseno de θ, depende de θ e da distância. Tá? Então, nabla, né, nesse caso, vai ser nabla de φ, vai ser AR ddr de φ mais a θ sobre R de φ dθ. Vocês calculam isso aí e colocam nessa forma cartesiana padrão aqui. Tá? Observem que o campo cai com quem? Um sobre o cubo da distância, não um sobre o quadrado da distância. Né? O campo dipolar cai com o cubo da distância, porque no caso do monopolo cai com o quadrado da distância. Tá? O que mais? Né? O potencial tem algumas propriedades. Né? Potencial no hemisfério positivo é sempre positivo, certo? No hemisfério negativo é negativo. Esse plano de simetria que corta é onde o potencial vale zero, porque o ângulo vale π sobre 2. Né? Então, se você está observando o efeito elétrico do dipolo aqui, né? O ângulo entre o dipolo e o ponto de observação é π sobre 2. Então, dá zero o potencial aqui. Então, muda de sinal. Isso aqui é uma equipotencial, potencial igual a zero. Né? Então, as linhas de campo fazem algo assim. Né? Certo? Cruza ortogonalmente a equipotencial, certo? Desse plano aqui. Né? Essas são propriedades importantes. E se você olhar as linhas de campo, né? Campo próximo, real, né? Isso aqui é calculado usando matemática, certo? São linhas de polo no espaço 3D, próximo. Se você for para muito longe, né, no regime assintótico, certo? Com essa aproximação, dá esse resultado aqui. É como se saísse de um ponto, certo? A linha de campo se fechasse, mas não se fecham. Eles começam na cara positiva, terminam na negativa. Mas muito longe é como se tivesse um ponto aqui, sai de um ponto e chega no ponto. Né? As linhas de campo, certo? Podem ser calculadas exatamente, né? E dá esse resultadinho aqui, tá certo? Se você calcular a razão, né? Para calcular essa linha de campo, você usa a razão entre a componente radial do campo e a componente polar, né? Se vocês fizerem isso, isso vai dar aí. Você sabendo a expressão do campo, você calcula as duas componentes. Né? Isso aqui você faz o comprimento na direção do campo, que é dr. É a estratégia de cálculo de linha de campo. Isso aqui é r dθ, né? Comprimento na direção do versor a r é dr, no versor a θ r dθ. Se você calcular essa razão, isso aqui dá, certo? 2 cosseno de θ sobre seno de θ. Né? Porque o R3 cancela, certo? Ambas as componentes têm R3, cancela, fica só uma função angular. Se você integrar aqui, né, fica dr sobre r igual a integral
né? Então, desculpe, não tem essa integral aqui não. Se você manipular aqui, né? Certo? E se você integrar agora entre dois limites, né? A linha que passa pelo ponto θ0 a uma distância r0 vai bater no ponto. Então, a distância r, coordenada θ, né? Isso aqui, se você calcular da log de r sobre r0, igual a 2 log de... Isso aqui é seno, a derivada está aqui em cima, né? De seno de θ sobre seno de θ0. E aí você passa esses dois aqui para cima. Então, os argumentos são iguais. R sobre R0 igual a 2 seno θ sobre seno θ0 ao quadrado, que são as equações das linhas, certo? A linha que passa por θ0, né? Você pode plotar as linhas desse jeito. Muda os valores de R0 e θ0, vai plotando, você tem esse gráfico exato. Esse aqui é um gráfico longe, né? Dessa expressão aproximada. O gráfico exato, para a expressão exata, você vê próximo dessa forma, certo? Bom, vamos generalizar um pouco mais a definição de dipolo elétrico, né? Porque, veja bem, como é que eu faço, tá certo? Se eu tenho uma molécula complexa, né? Molécula de água, tá certo? Uma nuvem eletrônica, né? Tem aqui um hidrogênio, tá certo? Hidrogênio, oxigênio, nuvem eletrônica. Estou só simbolizando os núcleos, tá? Não estou colocando os valores das cargas, não. O sistema é neutro, né? Tem um próton aqui, um próton aqui. Hidrogênio tem um oxigênio que tem, acho que 16, né? 16 cargas, e o sistema é neutro porque você tem um equilíbrio de carga aqui. Como é que eu calculo nesse caso de polo? Se eu aplicar um campo, né? E eu deslocar o centro de carga, como é que eu calcularia o momento de polo, certo? Num sistema mais complexo, né? Então, a gente tem a definição mais geral, né? Um sistema neutro, porque a importância do dipolo é você ter um sistema neutro, uma molécula neutra, certo? Qual é o momento de polo dessa molécula, né? Bom, então, se você tem um sistema de cargas, então, quer dizer o quê? A carga total do sistema é zero. Então, ela define o momento de polo de forma mais geral como sendo um momento de carga. Carga vezes sua localização vetorial, que dá um vetor, certo? Essa definição para um sistema neutro não depende da origem do sistema. Por exemplo, se eu definir um momento de polo P', deslocando, botando aqui, subtraindo o valor x', né? O valor não muda, certo? Basta ver, né? Essa soma vai dar QNXN, separando, menos QNX'. X' é fixo, certo? X' sai da soma, e fica somatório das cargas, que dá zero. Então, volta a ser o valor de P. Sistema neutro, momento de polo não depende de onde você coloca a origem, certo? E a gente tem interesse em definir momento de polo para sistemas neutros, né? Se você tem a disposição contínua, né? A definição é semelhante, tá certo? Você tem aqui dq, que é dv vezes ρ, tá? E a localização do dq, que é x'. Então, você integra, certo? Aí você tem um momento de polo. Se você tem um sistema híbrido, cargas discretas, como no caso da molécula aí, né? Você tem uma nuvem eletrônica, tá certo? Você representa por uma função de onda lá, ou uma função de densidade de carga, tá? Módulo quadrado da função de onda da densidade de carga, aproximadamente, né? O fator de escala. Você tem essa função das coordenadas, tem a posição dos prótons, dos núcleos, aplica um campo, separa qual é o momento de polo. Você calcula como? De forma híbrida, né? Ou seja, uma parte você soma na parte discreta e a parte contínua você integra na parte contínua. Então, com isso, você pode calcular o momento de polo de qualquer situação, certo? Usando teoria clássica, né? Basta, ela tem que saber essa densidade, como é que ela é, certo? Ok? Exemplo. O sistema é neutro, só lembrando que o sistema é a soma das cargas discretas mais a carga total contínua dá zero, né? Certo? Bom, se você tem um sistema esferosimétrico, que é um modelo simples do átomo de hidrogênio, você pega e separa, aplica um campo elétrico e separou o centro de carga positiva da nuvem eletrônica. Vamos admitir que ela está mantida com a mesma esférica ainda, né, de raio A, certo? Né? Então, vamos calcular o momento de polo. A densidade de carga
é a carga, se a carga do núcleo é positiva é Q, a carga do sistema é menos Q, então a densidade admitindo uniformemente distribuída está menos Q sobre volume, né, que dá algo assim. Como é que calcula o momento de polo, né? Bom, vai dar, lembrando, né, a parte discreta soma, né, de Qn xn, né? Só tem uma carga, né? A posição dela é chamada de x1, né? É D a Z, tá certo? Em relação a esse centro aqui, D a Z. Então a contribuição discreta vai dar QD a Z, certo? A parte contínua, né, é a integral de volume dessa quantidade, né? Esse aqui é o vetor posição de um elemento de volume, tá certo? X, que é R a R, e o dq é ρ vezes dv, que está aqui. Isto, certo? Se você calcular a integral disso, dá integral, essencialmente integral de AR, seno θ, dθ, dφ. Né? Θ de 0 a π e φ de 0 a 2π. Olha, se você integrar AR em toda a esfera, certo? Vai dar zero. Basta você expressar em cartesiano e calcular isso aqui. Né? Certo? Então, isso aqui vai dar zero. Então, essa contribuição aqui dá zero, a contribuição da carga contínua. Então, o que é o momento de polo? QD a Z. Né? Então, é essencialmente o quê? É como se tivesse uma carga fictícia negativa aqui nesse ponto, né? Com a carga positiva separada de D. Então, esse sistema é equivalente a um par de cargas separadas de uma distância D. É um sistema híbrido. Né? Isso que a gente fala, né? Tem uma esfera de carga e uma carga. Né? Basta você considerar os centros de carga. Né? Certo? Muito bem. Bom, o que acontece quando você tem um dipolo sob a ação de um campo elétrico? Né? Nós já sabemos o que acontece quando você tem um monopolo. Certo? Se o monopolo tem carga Q e o potencial no ponto que ele está vale φ, a energia, chamada de U, é Q vezes φ. Tá? É isso? Essa foi a conclusão que a gente chegou na aula anterior. Né? Potencial é energia da carga por unidade de carga. Se você tem um dipolo, qual é a energia desse polo numa região de campo em que o campo vale E, ou correspondentemente o potencial vale φ, ou seja, é igual a menos gradiente de φ. Né? Bom, o sistema neutro é esse sistema aqui, certo? Então é a energia potencial dessa carga mais a energia potencial dessa carga. Né? Ou seja, contribuições de energias desse tipo aqui. Né? Isso aqui vai dar o quê? Né? Que potencial na posição da carga positiva mais essa carga menos Q, potencial na carga negativa. Né? Vou fazer aqui separado. A energia vai dar Q, diferença de potencial, ora, se essas cargas estão muito próximas, né, se essa distância é pequena, mais uma vez, cérebro inteiro, isto é aproximadamente igual a isso, mais um pequeno deslocamento, que é o deslocamento que vem daqui para cá, tá certo? Chamar de... que é x mais menos x menos, né? O deslocamento. Né? Então, isso aqui é aproximadamente o que? A primeira correção. Quem é a primeira correção? É deslocamento vezes a derivada em 3 dimensões, que é o gradiente de φ. Quem é gradiente de φ? Menos o campo elétrico, né, que atua naquele ponto. Vai dar menos que x mais menos x menos, produto escalar com E. Então, aí está a energia. Isso aqui você vê que é o quê? Q centro de carga positiva menos Q centro de carga negativa. É o momento de dipolo. Então, a energia é menos PE, certo? Outra propriedade interessante, né?
energia do dipolo é menos P escalar E. Né? Então, você tem aqui um dipolo, ou melhor, um campo assim. Se você tem um dipolo originalmente nesse ângulo aqui, a tendência é que ele, se a energia é constante, ele mantém esse ângulo constante, tá certo? Ele fica precessionando. Né? Se ele precessionar, ele não vai mudar a condição de energia é constante. Mas como qualquer sistema tem perdas, a tendência é que essa energia minimize. Como é que ela minimiza essa energia? Bom, quando isso aqui for máximo, isso aqui é máximo, porque tem um menos aqui na frente. Energia mínima é quando o dipolo alinha na direção do campo. Né? Tendência de um sistema de polos na presença de um campo é se alinhar na direção do campo. Isso faria um movimento assim, né? Precessão, certo? Até chegar na direção do campo elétrico, né? Então, a tendência, em princípio, né, de sistemas simples, né, é que se você tem vários dipolos, certo? Você aplica um campo, né, eles se orientam na direção do campo. Né? É claro que existem situações, forças internas, que os dipolos interagem entre si, né? Esse aqui produz um campo para baixo, né? Então, esse dipolo tende a se orientar para cá, mas aí depende da conjunção de fatores. Você tem a configuração, a distribuição de polos na matéria para saber como é que ela vai ser. Se ela vai ser assim, se vai ser antiferroelétrico, se vai ser ferroelétrico e assim por diante. Né? Ou seja, e eu estou falando disso, a gente pode aqui determinar a energia de interação entre dois dipolos, né? Certo? É o momento de polo de um deles vezes o campo do outro, né? Usando a mesma expressão. Então, seria aqui, no caso, a energia seria, por exemplo, menos P2, produto escalar campo de 1 sobre 2. Ou, se quiser, menos P1, campo de 2 sobre 1. Né? Então, se eu pegar, bom, quem é o campo de 1 sobre 2? Né? Eu tenho a expressão do campo. É 1 sobre 4π epsilon 0 distância ao cubo. Né? Distância ao cubo. Você tem um versor que vai do ponto onde está o dipolo até o ponto de observação, que é esse N12 aqui. Então, você vai ter 3P1 escalar AR, que é o N2, AR, que é o N2, menos P1. Quando eu faço menos P2 escalar E12, o que acontece? Bom, daí você vai ver, vai dar, aparece aqui um P2 e aparece aqui menos P1, P2, né? Quando eu faço folha escalar, certo? Menos P1 com P2. Aliás, desculpe. Aparece menos aqui, aparece um menos na frente, né? E aparecem esses fatores aqui, você tem essa expressão final aí, certo? Acho que está faltando sinal aqui realmente, né? Ah, não, está certo. Eu mudei aqui a posição, né? A energia dá isso aqui, tá certo? E minimizar isso aqui é um problema complicado, certo? Você tem um sistema de vários dipolos. Qual é a configuração de energia mínima? Isso é um problema de física, a pessoa de física estuda isso. Modelo de Ising, né? Tem vários dipolos. Qual é a energia mínima? Né? Então, você tem algumas configurações mínimas aí, mas não é trivial esse problema, é complicado, certo? Bom, vou fazer esse exemplozinho. Peraí, ainda não, né? Se eu só... O que aconteceu aqui? Pulei, não sei para onde. Ah, tá. Vamos para cá, certo? Então, agora vamos formar um material isolante. Um material isolante nada mais é que uma coleção de elementos neutros, que são dipolos, né? E, como você tem muitos dipolos, você pode aproximar essa coleção de dipolos por uma distribuição contínua, né? E você pode perguntar, bom, quem é o momento de dipolo líquido no volume dV? Né? Bom, esse momento de dipolo líquido é dP. Né? Bom, então a gente faz uma função de densidade, né, que permite parametrizar o momento de dipolo no volume.
Essa função de densidade é a polarização. Né? Definição é dPdV. Tá? Então, momento dipolo, coulomb-metro, volume, metro cúbico, polarização, coulomb por metro quadrado. É a mesma coisa que densidade de carga de superfície. Certo? Então, daí eu posso calcular a soma dos potenciais dos vários dipolos, né? Uma distribuição contínua, né? Eu tenho que o potencial de um deles vai ser dP, né? Fórmulazinha básica, só lembrando aqui, tá certo? Eu botei na origem, né? Só lembrando. O potencial de um dipolo é P escalar AR, né? 4πr2. Pessoal, só lembrando vocês têm que saber isso aqui como se fosse uma coisa... É que nem saber que V igual a RI, tá certo? Né? Que V igual a RI. Lei de Kirchhoff, né? Saber V igual a RI. Tem que saber que monopólio é Q sobre 4πε0R, dipolo é P escalar R sobre 4πε0R2. Isso tem que estar... Porque isso aqui é importante em várias áreas, tá certo? Em antenas, em tudo, tá certo? Isso é coisa fundamental que permite você entender um bocado de coisa, tá certo? Então, gravem isso aí, né? Eu falo da graduação a mesma coisa, né? Mas como vocês não foram meus alunos, eu estou falando aqui para vocês agora. Né? Então, observe. Então, a uma distância R, né? Você tem isso aí. Se esse dipolo tivesse no ponto X', e a observação fosse no ponto X, esse AR passaria a ser X menos X' sobre módulo, né? E esse R2 seria módulo ao quadrado. Então, apareceria aqui x menos x' e x menos x' ao cubo. Né? Então, o dφ vai ser um dp, x menos x' sobre módulo ao cubo, que está aqui, tá certo? Né? Essa expressão aqui. Ok? E daí, parametrizando, né? Tirando o dp, trocando por pdv, eu posso somar todo mundo, que é equivalente a integral no volume. E você tem agora a expressão para o efeito elétrico da matéria neutra. Certo? Né? Isso aqui é o dP. Isso aqui é 1 sobre R2. Isso aqui é o versor. Né? Certo? Então, uma coisa neutra, eu posso calcular o efeito elétrico. Né? Se tiver uma carga ali perto, ela vai sentir atração e repulsão. Mesmo que o material seja neutro. Se houver um estado de polarização. Se P for zero, não tem nada. Mas se tiver um estado de polarização que dê um resultado não nulo para integral, eu tenho um efeito elétrico. Certo? Exemplo, né? Vamos considerar uma placa que, de alguma forma, isso aqui é um material ferroelétrico. Você polariza e ele retém a polarização. Né? A curva de polarização dele, a um campo aplicado, é algo assim. Certo? Você polariza e fica lá, saturou, né? E ficou polarizado com o valor P0, certo? Você retirou o campo, tem esterese, ele não zera a polarização, mantém a polarização, tá? Então, manteve polarizado, tem aqui uma espessurazinha T pequena, delgado, raio A. Qual é o potencial no eixo Z? Quem é o campo elétrico no eixo Z? Né? Então, o que a gente faz? Usa a formulazinha aí, certo? No caso, P é P0 a Z. A gente vai jogar aqui, certo? Elemento de volume, dV'. Elementozinho aqui, né? Elemento R dφ, dr, dz. Mas o dz é simplesmente a espessura, né? R', dr', dφ'. Né? Duas integral dupla, né? Certo? X é Z a Z, X' é R' a R', é a posição sobre a placa, certo? Né? Então você vai ter aí, já está o resultado aqui, né? Mas você vai ter módulo de X menos X', né? É módulo de Z a Z menos R' a R'. E isso aqui são vetores ortogonais da Z2 mais R' ao quadrado, né? Elevado ao meio. Né?
Então aqui vai ficar elevado a 3 meios. Você insere o x menos x'. Vamos fazer aqui rapidinho, só indicar como é que faz, certo? Daí, faça a passagem. Né? Então, potencial no eixo Z, a gente não está calculando em qualquer lugar, né, pessoal? Só no eixo Z. Depois a gente vai ter ferramenta para calcular em qualquer lugar, usando harmônicos esféricos e outras ferramentas matemáticas. Por enquanto a gente está com a matemática mais safadinha, certo? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 4πε0, né? Integral de 0 a A de R', dr', integral de 0 a 2π de dφ', P, o P0 a Z, que é uma polarização constante, produto escalar com x menos x', que é Z a Z, menos x', que é R' a R', sobre 4πε0 saiu, ficou aqui aquele R' ao quadrado mais Z2 elevado a 3 meios. Tá? E observem que esse produto escalar aqui dá zero, sobra só esse e você fica com esse tipo de integral. 1 sobre 4πε0, integral de 0 a A, aí ficou Z, que sai da integral, que é constante. P0 sai da integral. Você tem a opção que não depende de φ, então tem um 2π, a integral já dá 2π direto. Integral. Vou apagar essa integral aqui, né? Fica só esse termo aqui, certo? Aí ficou isso sobre né? E essa integral não é difícil, né? Aqui está a função e aqui está a derivada da função. O elevado a 3 meios du. Né? Sobre 2, no caso, certo? Então é fácil calcular isso aqui. Então, se você calcular, vai dar esse resultado mostrado aqui, certo? Onde é que está? Bom, o resultado exato é esse aqui. Né? Resultado exato. Isso aqui é a integral da função elevada a 3 meios da função elevada a 1 meio. Por isso que aparece esse 1 meio aqui. Isso aqui apareceu porque é raiz quadrada de Z2, da módulo de Z. Né? Tem que tomar esse cuidado, certo? Se você calcular longe do disco, tem que obter o resultado previsto pela teoria, né, do potencial assintótico, certo? Né? Isso aqui se você observar, tá certo? O momento de polo, né, é P0, volume da placa, πa2t. Então, a polarização é P sobre πa2t. Se eu jogar isto aqui, certo? Então, eu vou ficar com Ta2, Pz, né? Sobre 4πa2, tá? 4πa2, Tz3, né? Isso aqui dá... na verdade, isso aqui é obtido, né? Fazendo uma aproximação, tá? Em série de Taylor, em primeira ordem, para você poder chegar aqui, certo? Isso aqui é a função raiz. Se você usar o primeiro termo, só dá 1 sobre Z muito maior que A, dá 1 sobre mod de Z, dá 0 o resultado. Tem que pegar o próximo termo para ver exatamente assintoticamente qual é o resultado. Né? Então, isso aqui vai dar... A2 cancela, né? Então, vai dar o quê? P Z sobre módulo de Z sobre 4π... Faltou um epsilon zero aqui. Né? Epsilon zero, que eu não botei. Módulo de Z ao quadrado, certo? Ora, Z sobre módulo de Z é o quê, né? Porque no eixo Z, o AR não é igual a Z. O AR é Z sobre módulo de Z a Z.
Porque para Z negativo, a R está para baixo, mas a Z está para cima, certo? Para Z positivo, eles coincidem em sentido, né? Então, isso aqui, tá certo? P a Z, isso aqui, P vezes isso é igual a P a Z, escalar R. Tá? No eixo Z. Então, P escalar R, que dá exatamente o resultado que a gente esperava, né? P escalar R sobre 4π0 R2, que é o valor assintótico. Tá? Né? E o campo elétrico pode ser calculado diretamente, deixo para como exercício vocês fazerem, né? Calcula potencial, campo elétrico, ou seja, tem um efeito elétrico. Se eu colocar uma carga perto dessa placa, ela tem uma energia, né? Ela vai sentir um efeito elétrico, né? Tem um campo elétrico que vai empurrar essa placa com essa E vezes Q, Q vezes E, tá certo? Você pode calcular esse efeito, né? Certo? Muito bem. Esse conceito de polarização é simples de entender usando um conceito associado de cargas de polarização, certo? Essas cargas que são ligadas, né? Tem as cargas livres, as que se migram, ou seja, você tem um circuito elétrico, a carga livre é aquela que vai de potencial mais alto para potencial mais baixo, né? E cai no diferente potencial, certo? Um gás de ionizado, você aplica um campo elétrico e as cargas ficam se mexendo. Essas cargas são livres. Cargas ligadas são as cargas dos átomos e moléculas neutros. Tá? Então, estão ligadas, estão presas. O que acontece elas são separadas por um campo externo, mas você não ionizou ainda. Estão separadas. Tá? Então, qual é o efeito macroscópico dessas cargas ligadas? Né? Então, se eu for separar, tá certo? Ou seja, se você fosse calcular, bom, qual a contribuição elétrica de um sistema que eu tenho ambas as situações, cargas livres, engraçado, estou usando F aqui, né? E depois eu uso L. Bom, vamos usar o subscrito L, tá certo? Cargas livres, né? São cargas que podem migrar, e cargas ligadas, representadas pela polarização. Então, duas quantidades aí. A carga livre, representada por L, e a carga ligada pela polarização. Né? Certo? Como é que é isso? Né? Deixa eu só dar um exemplo aqui. Certo? Um capacitor, né? Uma placa condutora, certo? Um isolante de elétrico, outra placa condutora. Daí eu aplico aqui no diferente potencial, né? Eu tenho um sistema que tem as duas coisas. Carga livre, que eu botei aqui, né, chegou até a superfície do condutor, separei as cargas. E eu estou aplicando o campo dentro do dielétrico, ele tem as seus dipósitos, eles começam a se separar e formam um estado de polarização P. Então, tem as duas situações. Eu tenho cargas livres, representadas pela densidade ρL, e cargas ligadas, representadas pela quantidade, que é o estado de polarização P. Certo? Qual é o efeito elétrico global? Bom, é a soma dos dois. Né? O potencial das cargas livres, certo? Que é dado por essa expressão, mais o potencial das cargas ligadas, que é dado por essa expressão agora que a gente acabou de derivar. Né? A gente pode mexer nessa expressão, certo? E identificar mais ou menos o significado disso. Né? Olhando para isso aqui, né? A gente pode escrever isso como sendo... Deixa eu ver se vale a pena fazer isso. Vamos fazer. Vou fazer essa derivação porque vai mexer um pouco com a nossa álgebra vetorial, né? A gente precisa estar em dia com ela, certo? Então a gente vai manipular um pouquinho essa expressão aqui, integral de volume, né? Observar certas nuances, certo? Eu vou esquecer um pouquinho aquele 4π0 por enquanto. Tá? Isso aqui é o nabla da função inversa menos, né? Ele já falou isso antes, né? O nabla da função inversa, se a derivada é com relação a x, né, é dado por isso aqui.
Ou isso também pode ser escrito como nabla-linha da função inversa. Certo? Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Nabla-linha quer dizer que a operação diferencial é sobre as coordenadas de x' e não sobre x. Nabla quer dizer a operação diferencial é sobre as coordenadas de x e não sobre x'. Certo? Então, isso aqui é fácil de mostrar, né? Não é complicado. Certo? Então, observem que eu posso escrever, tá certo? Esse produto escalar como sendo P escalar nabla-linha, né? Sem nenhum problema, né? P escalar nabla-linha, opção inversa. E daí eu tenho uma regrazinha da cadeia, certo? Que diz que o divergente de uma função vezes um vetor, né? Divergente de uma função vezes um vetor é f divergente do vetor mais a gradiente, produto escalar, gradiente da função. Né? Então, se eu fizer isso, eu tenho aqui, na verdade, vetor gradiente da função, que está aqui. Então, vai ser divergente do todo menos esse termo. Então, isso aqui vai dar divergente de tudo isso menos quem? Menos isso tudo menos esse termo aqui, que é divergente de P, né? Nabla-linha de P sobre x menos x', certo? Ok? Então, é isso que a gente... É uma passagem simples, né? A gente muda aqui, tá certo? Vai ficar um termo que é divergente dessa coisa todinha e um termo que é divergente só do P sobre a função inversa. Então, observe, quando eu faço isso, né, isso aqui vai dar um termo que é integral de dv divergente de P. Observe que P depende de x', eu estou omitindo aqui, tá certo? Sobre o módulo, né, menos... Aliás, desculpe, né? É menos divergente de P, tá certo? Está aqui, ó, menos. Né? Vai aparecer um termo que é menos, integral de menos divergente de P, mais a integral de volume do divergente de P sobre x menos x'. Certo? E daí eu vou pegar, então, aquela integral, que é a integral da polarização que estava aqui, tá certo? Isso aqui. Essa parte aqui tem duas integrais. Uma tem um denominador idêntico a essa aqui, certo? Mesma coisa. E a outra é a integral de volume disso aqui tudo. Isso aqui, pelo teorema de Gauss, é o fluxo para o exterior da superfície que limita o volume. Né? N é o vetor para o exterior da superfície. De P escalar N sobre... Daí vai ter o 4πε0, eu estou botando de volta agora, certo? 4πε0, x menos x' de sigma linha. E no volume eu vou ter essa contribuição desse termo, né? Vai aparecer um termo com o mesmo denominador, certo? Aqui, ó. Mesmo denominador. Eu posso juntar com aquela integral que está aqui, certo? O que acontece? O primeiro termo vai dar uma integral. Isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado. Isso aqui é ρL mais ρB, em que ρB é dado por menos divergente de P, e aqui aparece um termo que eu vou chamar de ρBS, que é o P escalar N, Coulomb por metro quadrado. Então, o que acontece? É como se nós tivéssemos efetivamente uma densidade de carga, que é a soma da densidade de carga livre, mais uma densidade de carga, ρB, que chama de bound, densidade de carga ligada, que depende do divergente de P, menos divergente de P, certo? Então, efetivamente, você tem essa densidade de carga, você pode ver o sistema como tendo cargas efetivas, certo?
Tem a carga livre e tem a carga ligada, dando uma contribuição de menos de P. E na superfície, se existir isso aqui, vai ter uma contribuição de superfície, ρBS, certo? P escalar N. Então, o que quer dizer isso? Que para todos os efeitos, se eu for resolver um problema com polarização, certo? Tem um dielétrico qualquer. Suponha que eu não tenha carga livre, certo? Qualquer um estado de polarização P. Né? Eu substituo esse sistema, observe, né? Por uma distribuição no vácuo, aparece a opção zero aqui embaixo, equivalente, certo? Em que no volume, eu tenho vácuo aqui, no volume eu tenho a carga de volume dada por ρB, e na superfície eu tenho a carga de superfície dada por ρBS, e eu posso calcular o campo elétrico direto, sem nenhuma preocupação, se eu souber calcular essas quantidades, certo? Ok? Então, para todos os efeitos, eu posso calcular tudo que eu sei até agora, posso calcular o potencial direto usando essas quantidades aqui, no vácuo, e calcular o campo elétrico direto por superposição, como eu sei calcular já, de distribuições de carga no vácuo, certo? Bom? Vou dar um exemplo aqui para mostrar como é que isso pode ser feito. Esfera isolante com polarização uniforme. O que a gente vai fazer aqui? Substituir a esfera por suas cargas equivalentes. Esse é o exemplo em que a carga livre não existe. Só tem material isolante aqui. Certo? Se tivesse carga livre, eu botava a contribuição dela. Não tem. Né? Então, o que nós temos aí? Bom, a densidade de carga de volume é menos divergente de P, e a de superfície é P escalar normal para fora da esfera. Certo? Hã? Bom, como a polarização é constante, digamos na direção Z, então quem é divergente de uma constante? Zero. Derivada da zero, certo? Então, ρB é igual a zero. Quem é ρBS? Bom, então a normal aqui é o AR, né? ρBS é P escalar N. P é P0 a Z, vai dar P0 a Z escalar a R. Isso dá o cosseno do ângulo, né? Θ. P0 cosseno de θ. Aí está a distribuição. Você tira a esfera agora, bota no lugar as cargas equivalentes. Aonde? No vácuo. Isso é equivalente ao sistema de carga no vácuo com essa configuração. Nada no volume e uma carga de superfície que muda de sinal. É positiva do lado de cima, certo? No hemisfério superior, e muda de sinal para negativo embaixo. Tá? Tá? E varia. Aqui é P0 com metro quadrado, quando chega aqui em π sobre 2, essa função cosseno, né? A densidade de carga faz isso, né? P0, tá certo? Daí π sobre 2 dá 0, daí muda de sinal. É como se efetivamente a carga positiva e negativa. Então tem esse sistema. Vamos calcular o campo aqui no centro. O que eu faço? Calculo o campo desse sistema de cargas, que seria algo assim, ó. O campo elétrico de uma distribuição de carga de superfície é a integral de superfície da densidade de carga de superfície que existir, né? X menos x', 4πε0, módulo de x menos x' ao cubo. Simples. Usando a formulação tradicional. Tá? Eu tenho a função ρBS, né? D sigma é a área da esfera de raio A, A2 sendo θ', D θ', D φ'. Se eu quero calcular no centro, a posição é x igual a 0. Tá? O elemento de superfície é AR', tá? Então nós temos aí, e ρBS eu acabei de falar, ρBS vale, no ângulo θ', vale P0 cosseno de θ'. Então se você jogar na expressão, vai dar o quê, né? Vai dar P0 sobre 4πε0, integral em θ de 0 a π. Daí tem essa função aqui no meio, né? Seno θ', cosseno θ', d θ',
botar aqui a continuação, integral de 0 a 2π, de quem? O A2 sai também, né? A2 sai, certo? Aqui vai ficar x igual a 0, módulo de x' da A3, que sai também, certo? Deixa eu botar aqui embaixo. Só para a gente ver mais ou menos como é o que vai acontecer, né, no cálculo, certo? Né? 1 sobre A3, A2. E aí em cima tem mais alguma coisa. X igual a 0, x' é menos a R'. Então tem mais um A que vem daqui, que eu já vou botar aqui e vou já cancelar com esse A, certo? É um A que veio de lá. Então, menos a R'. Né? E falta a integral, enfim, né? Integral de 0 a 2π de filinha, certo? Acho que não falta mais nada, né? Certo? Integral de vetor, de versor. Coisas da lista que vocês devem ter feito já, certo? Tem uma parte aqui que tem uma contribuição a R' que vai dar 0, que é a R', né? A R' é seno de θ' a R' mais cosseno de θ' a z. Essa integral em φ dá 0. E sobra essa, né? Essa aqui é constante, que dá 2π cosseno de θ' a z. Então você vai ter o quê? Uma contribuição. Então observe, o vetor resultante está na direção de z, né? Campo elétrico, certo? Mas tem um sinalzinho aqui, menos. Tem um menos, tem um a z. Daí tem a integral de cosseno ao quadrado vezes seno, certo? Que dá para calcular tranquilamente, certo? Cosseno ao quadrado vezes seno, né? Dá o 2 du, é mais ou menos isso. Então, calculo tranquilo. É isso mesmo, falta alguma coisa. Cosseno... Não, seno ao quadrado vezes cosseno, né? Não, é cosseno ao quadrado vezes seno, né? Não falta mais nada não, né? Acho que é só isso. Certo? Quando você calcular, vai obter o resultado final, que o campo do centro dá esse valor aqui. Para baixo, certo? A carga positiva está em cima, a negativa está embaixo, o campo aqui ele está para baixo. O campo gerado por um estado de polarização permanente de uma esfera polarizada. Esse é outro tipo de material, né, que você polarizou e deixou polarizado, certo? Deixou lá separado, ou seja, você deixou de polos orientados e eles interagem de forma a manter o estado de polarização, né? Certo? Se a gente for calcular, a gente vai calcular isso depois ainda, com formulação mais sofisticada, né? Pode provar que dentro o campo é uniforme em todos os pontos, vale exatamente esse valor que eu calculei. O campo no interior de uma esfera, polarizado uniformemente, é sempre constante. Isso aqui, certo? E no lado de fora, o campo é exatamente o de um dipolo localizado na origem. Certo? Você quer dipolo, ou seja, um dipolo, certo? Só assintoticamente tem aquela expressão potencial, né? P escalar AR sobre 4π ε0 R2, né? Por outro lado, se você criar uma esfera, polarizar uniformemente, do lado de fora, já começando do lado de fora, perto da esfera mesmo, não precisa ser longe, já do lado de fora, o campo é exatamente de dipolo. Certo? Então essa esfera é como se do lado de fora é como se fosse um dipolo na origem, com aquela expressão do potencial. Né? O campo dá mais ou menos isso aí, tá certo? Isso aqui está realmente calculado mesmo, tá? Se você olhar dentro é constante, tá certo? Linhas retas. Do lado de fora é como se fosse um dipolo que estivesse emanando linha, né? Ou localizado, certo? Tá? Campo de um dipolo, do lado de fora. Tá? Ou seja, o que acontece? A linha de campo vem de uma carga positiva e termina numa carga negativa aqui na superfície, uma carga ligada efetiva, tá certo?
Deixa eu ver então onde eu estou indo aqui, página 9, né? Muito bem. Bom, vamos agora concluir, tá certo? Essa análise, né, da eletrostática, que inclui agora meios isolantes, certo? Eu já falei meios condutores depois, mas por enquanto meios isolantes, eletricamente neutros, constituídos de dipolos, e os dipolos dão essa contribuição, né, que a gente caracterizou, certo? Então, a gente acabou de ver, tá certo, que quando você tem as duas coisas simultaneamente, cargas livres, né, e cargas ligadas, você tem a contribuição da densidade de carga livre, está aqui. Isso aqui dá uma densidade de carga ρB, que eu chamei, né? E aqui você tem a densidade de carga de superfície, ρBS, certo? Tá? Então, você tem equivalentemente no volume essa densidade de carga e na superfície essa aqui, né? Aqui está o que quer dizer essa coisa. Então, como é que fica a forma diferencial da lei de Gauss, né? A gente antes definiu o vetor D igual a ε0E no vácuo, só para facilitar as coisas, certo? A gente vai agora voltar às origens, né? Esquece o D, certo? Vamos voltar para o campo elétrico. Originalmente é divergente de ε0E, é a densidade total de carga que aparecer, certo? A densidade total de carga é o que aparece no numerador da integral de volume aqui. Isso aqui aparece como um resultado de condições de contorno, tá certo? A gente vai ver isso com mais calma depois. Isso não aparece originalmente na equação de Maxwell, na forma diferencial. O que aparece é o termo de volume. Então a pergunta é essa. Bom, o que aparecer no numerador do potencial, como é menos gradiente de φ, é isso que vai aparecer nessa equação, né, que tem o divergente dessa quantidade. Antes não tinha polarização, o divergente disso era a densidade de carga livre. Com a polarização agora, isso aqui mudou para ρ equivalente, certo? Né? Ora, então se você tem aí divergente de ε0 é isso aqui, tá certo? Vamos fazer aqui. Ρ equivalente, né? Quem é ρ equivalente? A densidade de carga livre mais ρB, e ρB, por sua vez, é menos divergente de P. Né? Certo? Daí eu vou combinar esses dois termos e vou ter o quê? Divergente. ε0E mais P igual a ρL. Né? Ok? Então, o que nós temos agora? Uma mudança de paradigma. Aqui é um vetor e aqui só aparece a carga livre, aquela carga que transita entre eletrodos, né, num circuito. Certo? Não é a carga ligada, a carga livre só. E esse vetor, certo? Agora leva em conta tanto a polarização, né, quanto as cargas livres. Esse vetor é que é o vetor de densidade de fluxo elétrico, né? Definido agora aqui, certo? Nesse momento de forma mais abrangente. Né? Antes, quando não tinha polarização, era só isso. Agora, com a polarização, é na realidade essa relação, que é chamada relação constitutiva no dielétrico. Né? D igual a ε0E mais P. E com isso, a forma final das equações de Maxwell fica como estava antes, mesma coisa. Só que é uma definição mais geral para o D. Né? É duas equações. Só que agora, isso aqui é ρ livre. Eu vou tirar o subscrito, tá certo? A partir de agora, isso está implícito. Quando eu tenho D aqui, quem aparece é a densidade de carga livre. Se eu tivesse ε0E, é a densidade de carga total. Certo? Ligada, livre, tudo junto. Mas quando é D, é só livre. Tá? E a outra não mudou, né? Que é a rotacional de E igual a zero. E as equações integrais correspondentes. Lei de Gauss, fluxo elétrico igual a carga livre envolvida. Tá? Igual a carga, vou botar assim, né? Carga envolvida, carga livre, a integral de ρ dV, e a circulação de E é zero. Né? Certo? Ele coloca tudo em função de
permissividade relativa. Ele está fazendo alguma aproximação ou ele só está... Não, aproximação não. A gente vai ver como ela aparece, né? Certo? Veja, em meios lineares, né? O que você faz? O que acontece? O que é um meio linear, né? Você tem aí, tem um átomo, vamos fazer o modelo do átomo que você tem um centro de carga coincidente, um átomo de hidrogênio. Aplica um campo, o que acontece? Esse próton vai se afastar e essa nuvem vai se aproximar. Então você vai ter aquela situação que eu mostrei lá, separação de carga, né? Carga positiva vai para longe, fica aqui, e o centro de carga negativa fica aqui no centro, certo? Então eu crio um dipolo. Essa distância D é proporcional ao campo aplicado. Se você for calcular, certo? Tem um exemplo aí que eu vou botar para vocês fazerem. Acho que não está aqui, né? Se você mostra que essa distância é proporcional ao campo aplicado, certo? Ok? Então quer dizer o quê? Se a distância é proporcional, quer dizer que o momento de polo é proporcional ao campo? É. Por sua vez, se eu tenho uma coleção de átomos semelhantes ou de dipolos semelhantes, quer dizer que a polarização é proporcional ao campo elétrico. Então, materiais simples assim têm essa característica, né? A polarização, se você zerar o campo, a polarização desaparece. Não tem estado natural de polarização. Tirou o campo, não tem polarização, não tem efeito externo, você não observa. Aplica um campo, você separa e produz a polarização. E da mesma forma, né, se P é linear com E, né, você pode escrever essa relação aqui, né? Isso aqui é chamada susceptibilidade elétrica, um parâmetro muito conhecido, que é utilizado em várias circunstâncias, né? Então, se você jogar na relação constitutiva, aparece uma linearidade também entre D e E. E isso aqui, esse 1 mais Q, é que é a permissividade relativa, certo? Isso é a permissividade como um todo, epsilon. E a razão epsilon sub epsilon zero é quanto mais susceptível o material é, ou seja, a permissividade relativa. É isso aqui. Tá? Então você tem materiais de alta permissividade, de baixa permissividade, né? Você tem também situações mais complexas, né? Você pode ter um material não linear, tá certo? Em que os dipólitos têm interação forte internas. Você alinha, quando você tira o campo, eles permanecem mais ou menos alinhados. Então, a relação já não é mais essa, mas é não linear, de esterese, né? Tirou o campo, eles ficam lá com uma polarização residual. Você tem várias situações. Tem meios em que a aplicação numa direção gera uma polarização, mas se você aplicar em outra direção, uma polarização diferente. Materiais anisotrópicos, né? Muitos cristais são assim, certo? A própria configuração geométrica da vizinhança faz com que é mais fácil polarizar numa direção do que em outra. Certo? E aí você tem uma relação. Se num material isotrópico você tem D igual a epsilon E, num anisotrópico você tem uma relação matricial. D igual a matriz 3 por 3, né? Vezes E, matriz com número, certo? Tá? Vamos manter por enquanto a simplicidade para materiais simples, dielétricos. Então, dielétricos simples são os que têm um parâmetro escalar linear, uma permissividade linear, né? E vamos fazer aqui um exemplo interessante, tá certo? Para ver como é que essa história de carga ligada, né? Como é que efetivamente isso funciona, tá certo? No fundo, o que acontece é que, quando você aplica um campo, certo? Você cria vários dipólos separados, né? Isso culmina com uma sobra, um resíduo de cargas negativas de um lado, tá certo? E um resíduo de cargas positivas do outro, com um cancelamento no meio, tá certo? É isso que está acontecendo. Você separou e deixou o grupo de dipólitos que está terminando na superfície positiva e um outro grupo de cargas negativas. No fundo, você tem um campo aqui interno. Aplica um campo, o campo aqui dentro vai ser enfraquecido, porque tem um campo interno de reação, e o campo total vai ser esse externo mais esse de reação. O campo é menor de elétrico. Se não tivesse de elétrico, o campo seria o campo externo. Botou de elétrico, o campo cai. Certo? Vou fazer um exemplo aqui final, para a gente ver isso aí. Né? Observe essa situação aqui.
Você tem uma esfera de cargas livres, carga Q, certo? Essa esfera, eu estou mostrando a seção, né? Tem um dielétrico, certo? Deixa eu ver qual é a situação exatamente. Exatamente. Você só tem uma esfera carregada, com carga livre, você tem um condutor esférico. Aplicou um potencial nele e tirou a fonte e deixou lá carregado. Cargas livres, certo? Daí você bota ele e bota uma capa de elétrica em torno desse condutor, certo? Então, essa capa vai até um raio B, né? Certo? Essa em azul aqui, né? Isso aqui é a parte de fora. Isso não quer dizer que é condutor, não. É só a perspectiva aqui. Então, a gente pode calcular o vetor D. D, ele só vê quem? Carga livre. Se eu aplicar a lei de Gauss numa superfície gaussiana de qualquer raio, eu vou obter D radial vezes 4πr2, né, que é o fluxo elétrico através da superfície gaussiana, igual a carga livre envolvida, que é Q. Certo? Então, eu tenho que D é igual a Q sobre 4πr2, ou dentro do dielétrico ou fora. Esse é o resultado que a gente obtém, certo? Bom, e o campo elétrico? Bom, o campo elétrico, relação constitutiva, né? No dielétrico, D igual a ε, tá certo? Então, dado D, o E vale D sobre ε, né? Então, dentro do dielétrico, o campo é D sobre ε, né? Que é Q sobre 4πr2, né? E fora do dielétrico, no lado do vácuo, o campo vai ser D sobre ε0. Né? Então, observe, né, que se eu fosse o campo, se eu não tivesse dielétrico, o campo seria D sobre ε0, seria mais forte, né? Porque ε é maior que ε0. Com a presença do dielétrico, o campo dentro do dielétrico vai ser mais fraco. Né? Por quê? Né? Vamos ver. Quem é a polarização? Né? Se obtém a polarização dessa relação constitutiva. Que é, dentro do dielétrico, é ε menos ε0, vezes E, né? Ou, se você quiser, dentro do dielétrico, você quer D sobre ε, né? Vai ser 1 menos ε0 sobre ε, né? Vezes D. Certo? Fora do dielétrico, isso aqui vale ε0, isso aqui dá zero. Polarização aqui fora, P igual a zero. Não tem matéria. Só tem polarização quando tem matéria. Se é vácuo, não tem polarização, dá P igual a zero. E dentro do dielétrico, a polarização vale isso aí, certo? E com isso eu posso calcular minhas densidades de cargas ligadas. ρB, né? Certo? Então, vamos calcular aqui. Olha aqui a expressão. P no dielétrico é dado por isso, né? Então, o B vai ser, no dielétrico, vai ser quanto? Menos divergente. Isso aqui sai da operação. Né? Dá menos 1 menos ε0 sobre ε. Divergente de quem? De D. Quem é divergente de D no material dielétrico, nesse material azul aqui? Qual é a carga livre nesse material? Zero. D igual a zero. Tá? Certo? Então, divergente de P igual a zero, ou seja, ρB vale zero. P varia com a distância, com o inverso quadrado da distância. Mas tem densidade de carga, tem divergência nula, certo? Isso não é problema nenhum, isso pode acontecer. Né? Então, só sobra cargas de superfície, as residuais. Na superfície que está em contato com o condutor, no dielétrico, né? Observe que aqui a normal para fora do dielétrico é para dentro do condutor, certo? Então é P escalar menos AR. Daí dá uma densidade de carga superficial, né? ρBSA, que é o valor de P em R igual a A, que é A2. AR escalar menos AR, que dá menos 1. Tá errado aqui. Está faltando menos aqui, pessoal. Aqui é menos, tá certo?
lá na nota de aula está errado, né? Então, aqui dá menos, certo? Que é por quê? Produto escalado AR com o versor para fora de elétrico na superfície R igual a, que é isso aqui. A escala R dá menos 1. Então, tem uma densidade de carga ligada negativa aqui nessa esfera, tá certo? No dielétrico, tá, pessoal? Tem um condutor, o dielétrico tocando nele, é isolante, não tem migração de carga. Tem a carga livre encostando no isolante. E na superfície do isolante tem uma carga negativa, né, com essa densidade superficial. A carga total é a integral de superfície, que dá vezes 4π2, dá isso aqui, ó. Na outra superfície externa do dielétrico, que é aqui, nessa superfície aqui, a normal para fora do dielétrico, né? Está para fora. Então, vai dar o valor em R igual a B, que dá B2, a escala R dá 1. Então, você tem essa densidade vezes a área da carga lá de fora. Então, a carga lá de fora, na parte de fora do dielétrico, é positiva, sinal oposto está dentro do dielétrico, certo? Então, esse sistema aí é equivalente, do nosso ponto de vista de carga de polarização, a esse sistema aqui, certo? Agora estou só ilustrando. Tem uma carga livre Q, tem uma carga ligada QBSA, aqui, ó, negativa, tá certo? Em todo dielétrico, né? Encostando aqui na esfera, e uma carga positiva QBSB lá de fora. Se eu fosse calcular a lei de Gauss usando, não é D, mas ε0E no lugar, ia dar sempre a carga total envolvida, certo? Bom, se eu envolvo por uma gaussiana intermediária, a carga total envolvida é Q mais QBSA, certo? Se eu envolvo uma gaussiana por fora, vai ser Q mais QBSA mais QBSB. Nesse caso, isso aqui dá zero, certo? Sobra só a carga Q. E aqui não cancela, certo? Se você calcular direitinho, vai ver que o fluxo vai dar isto dentro e vai dar isso fora, certo? ε0 cancela, fica ε lá de dentro, que é o campo que a gente tinha falado antes, né? E do lado de fora vai dar Q sobre 4πε0 R2, certo? Então o campo é mais fraco, tá certo? Por quê? Porque tem o campo de despolarização do dielétrico, né, para dentro das cargas positivas para as negativas. Tem o campo da esfera de cargas livres, subtraindo esse campo aqui. Tá? Ok? Então, pessoal, a gente falou tudo que a gente podia falar sobre dielétrico aqui, certo? Mais ou menos, quer dizer, tem muitas outras coisas, mas os fundamentos são esses aí. Dielétricos são sistemas carregados se você criar um estado de polarização. Tá? Eles criam um campo de reação a um campo aplicado que tende a enfraquecer o campo dentro do dielétrico. Tá? Ok? Então, vamos parar aqui. Né? Não daria para dar energia realmente. Talvez desse se eu tivesse começado na hora certa. Né? Mas não daria para dar. A gente complementa essa parte de energia na próxima aula. Certo?